com a palavra. Vamos ser ministrados agora. Vamos orar, pastor? Ô Senhor, aqui está o teu servo. Que ele seja a tua boca nessa noite, falando aos nossos corações. Usa o pastor Marcos, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Porque nós necessitamos te ouvir nessa noite. Que ele seja cheio e transbordante do Senhor para ministrar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Amém. É bênção, irmão, é bênção. Falando com Deus sobre esta noite, Deus nos deu uma palavra e na verdade, Deus me deu um assunto e um texto. Então, qualquer coisa, o grupo de louvor volta aí, a gente busca Deus em oração e dá tudo certo. Amém? Eu tenho um texto e tenho um assunto para a gente falar. Romanos capítulo de número 8, verso de número 28, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Aleluia. Olhando para esse texto, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando conosco sobre algumas verdades que nós precisamos entender. E nós até colocamos lá no post do culto uma pergunta, né? E quando tudo dá errado? Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso. E quando tudo dá errado? Nesse texto de Romanos, nós vemos aqui dois grupos, pelo menos. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem. E não é para o bem de todos. É para o bem de um grupo específico. De um grupo que ama a Deus. Logo me vem uma pergunta: você ama a Deus? Amém? Sim ou não? Sim? Então eu faço parte desse grupo. Se algumas coisas me sobrevêm e que não contribuem para o meu bem, eu preciso me avaliar para saber se realmente eu amo a Deus como eu deveria amar. Uma outra verdade que nós precisamos entender para compreender essa verdade bíblica é que Deus foi quem nos escolheu, foi Deus quem nos chamou. E existe muitas vezes uma preocupação no nosso coração concernente à santificação. Porque tem pessoas que se dedicam muito mais do que a gente. E quando nós olhamos para essas pessoas que vivem a sua vida de uma forma direta na presença de Deus, nos sentimos inferiores, nos sentimos menos crentes do que essas pessoas. Então, quando alguém que vive dentro de um propósito, na realidade de Deus, ou às vezes ele é pastor, às vezes ele é músico, às vezes ele é isso, então a gente às vezes acha que esse grupo de pessoas estão mais isentos do que nós de aflições, quando na verdade isso não procede. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu para escolher um povo. Nesse povo foram designados pessoas para cada função. E se eu não exerço uma função que aos meus olhos parece ser uma função de destaque, não quer dizer que eu não esteja inserido neste grupo em que Deus tem um carinho especial.
Então eu preciso compreender que depois que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, depois que eu coloquei a minha vida diante de Deus, então as coisas mudam no meu dia a dia. Olhando para a Bíblia, nós vemos muitas pessoas que passaram por aflições. Vemos muitas pessoas que um dia deu errado. Você já ouviu falar de Jó? Quem nunca ouviu? Jó era crente? A Bíblia diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e nem conhecia Deus de verdade. Ele chega ao ponto de dizer: eu ouvia falar de Deus, mas depois de uma experiência, ele diz: agora eu o conheço, tive um acesso mais íntimo com ele. Então, quando eu começo a observar as histórias bíblicas, eu vejo que existe um propósito para todas as coisas. Essa história de Jó mesmo me fascina. Ele não tinha nada a ver com a situação. O texto diz que Deus está no céu, aguardando o relatório dos anjos. De repente, o maligno entra no meio e se apresenta a Deus. E Deus pergunta a ele: de onde vens? Ele vem de rodear a terra e passear por ela. E Deus diz: você observou lá na terra Jó? Ele disse: sim. Viu como o cabra é crente? Vi. E ele só o é porque tudo que ele faz o Senhor abençoa. Se o Senhor deixar de proteger ele, eu tenho certeza que ele não vai ser fiel como ele é. O texto diz que Deus sonda o coração de Jó. Diz: beleza, pode descer lá. Pode tocar em tudo que ele tem, menos nele. E o texto bíblico diz que Jó perdeu tudo. Se formos trazer o capital que ele tinha, o capital financeiro, batia de muita gente de Irecê, da Bahia, de São Paulo. O camarada era alguém que empreendia com muita facilidade. Mas o texto diz que em poucos dias ele perdeu tudo que tinha. Do gado sobrou alguém para trazer a notícia. Dos camelos sobrou alguém para trazer a notícia. O texto diz que ele perdeu tudo. O texto diz que para não bastar os seus bens e o seu patrimônio financeiro, ele também perdeu os seus filhos. 10 filhos. E a Bíblia diz que em Jó, na situação dele, não tinha lá nenhum profeta para dizer para ele: Deus é contigo. Já pararam para pensar nisso? Não teve ninguém lá para dar uma palavra de motivação a ele. Pelo contrário, Satanás, não contente, volta para o céu de novo. O texto diz que ele chega a Deus e diz: e aí, viu como o cabra é bom? Não falei para tu que ele era crente? O maligno olhou e disse: rapaz, se o senhor tocar nele, deixa eu tocar nele, na saúde dele, e ele vai blasfemar. E o senhor olha de novo a resistência dele e diz: pode descer lá. E o texto diz que da noite para o dia ele pega uma enfermidade, que toda a carne sangra. Para se ter uma ideia, ele sai de sua casa, vai para um lugar isolado, fica 7 dias sem falar nada, de tanta dor, coçando com telhas, e ainda assim ele não blasfemou. Na primeira situação, a sua esposa, alguém de confiança, chega para ele e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Isso quer dizer que ela emprestou a boca pro. Ele disse: não, peraí, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém profetizou para ele. Ele mesmo liberou uma palavra profética que nós usamos hoje.
Quando eu começo a observar a vida desse homem, eu fico abismado, porque ele não sabia do que estava acontecendo. Ele não sabia que aquilo não tinha nada a ver com ele, não tinha nada a ver com as suas atitudes, não tinha nada a ver com o seu proceder. Era uma questão do mundo espiritual, era Deus o inferno. E agora, sem nada, ele libera uma outra palavra profética: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltará para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás manda 3 amigos, e os amigos começam a tentar justificar aquela situação. E aí começa a oprimi-lo, dizendo: confessa o pecado. E a teologia desses 3 amigos, muitas vezes nós a usamos para tentar justificar alguns acontecimentos em nossas vidas, quando na verdade é um propósito que estamos vivendo. Para observar. Eu aceitei Jesus. Vamos entender quem é Jesus? Ele mesmo disse: a mim foi dado todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra. Isso quer dizer que ele tem todo o poder. O eterno, soberano, que nós podemos chamar de Pai, ele foi quem criou tudo, inclusive o inferno, inclusive os demônios, pois não foram criados demônios, foram criados anjos. Ele criou tudo, ele é poderoso para fazer tudo. E ele tem o prazer de nos chamar de filhos. Se não bastasse, ainda temos o Espírito Santo que está dentro de nós, que está nos auxiliando. Jó não tinha o Espírito Santo, ele estava sozinho ali. Ninguém foi lá consolar. Os 3 que foram, era melhor nem ter ido. Deu errado. E ele não entendeu porque deu errado. As coisas iam maravilhosamente bem, mas de repente virou tudo. E o interessante é que ele foi fiel, sem o Espírito Santo lhe ajudando. E nós, com o Espírito Santo ajudando a gente, não é mais fácil. Pelo menos é possível mais do que ele. A nossa dificuldade, na verdade, é entender essas coisas. Lembra do Salmo 37, 5? Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. O problema está aí. Eu descobri que para entregar nas mãos do Senhor não é difícil. Difícil mesmo é confiar nele. Porque muitas vezes nós empreendemos, muitas vezes nós criamos expectativas para algo, e quando não sai conforme as nossas expectativas, nós frustramos, desanimamos, desmotivamos. O nosso relacionamento com o eterno parece que fica comprometido. Aí temos dificuldade de confiar, temos dificuldade de acreditar. Eu estava falando com Deus sobre isso. Eu disse: Deus, o problema às vezes não é que deu errado. O problema são as nossas expectativas frustradas. Isso nos destrói por dentro. Isso rouba a nossa paz, rouba a alegria, rouba a motivação. E aí o Espírito de Deus me ministrou algo ao meu coração, e eu gostaria de ministrar no seu. A questão é, se as minhas expectativas forem frustradas, entenda uma coisa: você está em Deus.
Foi Ele que te escolheu. Até o que eu acho que para mim, ou que eu vejo que está sendo como um erro, ou que não está dando certo, Deus tem um propósito aí. Às vezes a gente não consegue entender na hora. Às vezes a gente não consegue, no calor da situação, compreender o porquê que aquilo não deu certo. Mas com o passar do dia, Deus vai esclarecendo. E nós vamos amadurecendo na presença de Deus. Nós vamos compreendendo que Ele é Deus. Lembra daquele louvor, se Deus der, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Deixa eu te contar uma experiência. Eu estava na igreja e alguém caiu lá, na hora caiu. Eu falei, pô, infartou. E eu fui lá cheio de fé. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. Aí um outro irmão já mais consciente da situação do que eu, mais razão do que fé, ligou para a ambulância. A ambulância saiu correndo na igreja para pegar a tal irmã e levar embora. Quando a ambulância colocou aquela irmã na maca, eu perdi a fé totalmente. Eu disse, Deus, eu não aceito isso. Como é que alguém sai na maca da igreja? E aquele negócio de que o Senhor sara? E aquele negócio de que o Senhor cura? E aquele negócio de que o Senhor faz milagre? Então eu estou mentindo, não é possível. A partir de hoje nunca mais falo de milagre. Não vou ministrar mais isso. E chorei muito aquela noite. Eu disse, Deus, eu me frustrei com o Senhor. Eu acreditei, eu sempre acreditei. Na verdade eu sou um fruto de milagre. O Senhor me fez andar de novo. E por que não fez naquela irmã? E por que a irmã saiu de ambulância? 4 dias depois eu estou ministrando numa outra igreja. E chega alguém em mim, pastor, eu estou com suspeita de câncer, tem como orar por mim? Eu falei, ora, irmã. Aí sabe aquela oração pastoral? Deus, abençoa a irmã. E eu dentro de mim, se o senhor fizer, legal. Se o senhor não fizer também, não vou nem me frustrar com isso. 2 dias a irmã me liga, pastorzão, fui no médico, não tem nada. O médico ficou sem saber o que tinha acontecido. Aí eu entrei em surto, eu falei, peraí. A mulher que eu não coloquei fé nenhuma, o senhor fez. E na outra que eu coloquei toda a fé que eu tinha, o senhor não fez. Aí eu comecei a parar para pensar um pouquinho sobre propósitos. Às vezes Deus não faz algo quando queremos ou da forma que queremos. É porque Ele tem um propósito para aquilo. E eu preciso entender isso, senão a minha vida não faz sentido em Deus. Senão nós nos tornamos pessoas de dupla personalidade dentro da igreja. Quando ouvimos o louvor e ouvimos a palavra, meu Deus, somos leões gigantes em Deus, cheios de fé. Mas quando nos deparamos com qualquer situação ou probleminha fora da igreja ou fora do contexto cristão, pronto, nos decepcionamos. Não conseguimos ativar a fé que nós estávamos lá na igreja. E aí é um problema sério. E eu falando com Jesus, Deus me trouxe à tona a vida de um moço de 17 anos que recebeu de Deus um sonho. O sonho de ser alguém importante. E ele acabou contando esse sonho para os irmãos e deu um problema terrível. Os irmãos ficaram muito enciumados dele, porque ele era o filho mimado de casa. Depois, no outro dia, o texto diz que ele tem um outro sonho maior ainda. Agora não envolvia só os irmãos, agora envolvia o pai e a mãe. O pai dele tinha experiência com sonhos, então sabia que isso era uma comunicação de Deus com ele. Era Deus trabalhando na história dele, era Deus trabalhando no cenário da vida dele. Deus o disse que colocaria ele num lugar de destaque, mas para chegar lá tem um caminho. E aí é que muitas vezes nós não entendemos. E precisamos entender isso. Tem aqui o Danilo, o doutor Danilo, que mexe com a saúde das pessoas. Não é um caminho para chegar aí? 5 anos ralando,
só Deus sabe o que passa. 6. É um processo. Se Deus me falou que vai me colocar em um lugar de destaque, tem um processo. Para cada situação, para cada área, independente se ela for espiritual ou não, se ela for religiosa ou não. Porque às vezes nós espiritualizamos tudo e não é assim. Eu preciso separar as coisas. Tudo tem um processo. E o processo muitas vezes é doloroso, mas é eficaz. É eficaz. Deus falou com esse moço de 17 anos que ele seria alguém importante. A promessa feita na sua vida gerou ciúmes, porque é sempre assim, quando nós temos uma visão além do natural, sempre tem pessoas para tentar desmotivar. Sempre tem pessoas para desacreditar. Sempre tem pessoas que vão, meu Deus, falar. Eu lembro quando eu lancei o primeiro livro. Alguém disse, o senhor não pode escrever. Eu disse, por que não? Eu disse, você não é nem cooperador. Eu disse, e agora? Não, só pode escrever livro se for pastor. Eu disse, agora lascou, porque eu já escrevi. E não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso aí não é para tu nem é famoso, nem é isso, nem aquilo. Todos os que nós fizemos, vendemos todos, não sobrou nenhum. Hoje eu já escrevi mais de 20 e poucos livros. Mas se eu tivesse dado ouvido à pessoa que me disse que não ia dar certo, não tinha nada. Sempre tem alguém para desmotivar. Não é que ele está emprestando às vezes a boca para o inferno. É que ele não consegue entender o que Deus tem para a sua vida. Às vezes alguém até tenta nos privar, alguém até tenta nos proteger, porque não compreende aquilo que Deus tem e o que Deus quer fazer. Aí eu olho para a vida desse moço. O texto diz que o seu pai resolve dar a ele uma túnica, uma roupa diferente. Naquela época não podia ou não tinha, não era comum alguém usar roupa de cor. Era só roupa só de estilo saco, aquela branca, embranquecida. Não tinha roupa colorida. Para ser colorida tinha que vir do Egito, era muito caro. E agora o seu pai manda fazer uma túnica colorida. Isso gera uma inveja nos irmãos, um ciúmes muito grande. Até porque os outros ralavam bastante, estavam vivendo no campo, na colheita. E ele não, ele só em casa. E de repente o sonho dele é que ele estava trabalhando. E que os feixes dele, dos irmãos todos, se curvavam perante ele. E aquilo gera um nervoso. E o texto diz que no outro dia, depois do segundo sonho, o pai, eles vão para o campo cuidar das ovelhas. Ficam 5, 6 dias e o pai, querendo saber como é que estão as coisas, manda ele ir atrás para ver e trazer notícia. E ele vai. E a Bíblia diz que quando ele aparece, os irmãos já olham para ele e dizem, olha lá, o sonhador por profissão. A profissão daquele cabra lá é sonhar. Nós vamos terminar essa profissão hoje. Vamos matá-lo. E o texto diz que Rubens, o irmão mais velho dele, diz, não, nós não podemos fazer isso. Ele é sangue do nosso sangue. E ali Rubens intercede, não deixa matar. Mas eles tiram, colocam ele dentro de uma cisterna. A cisterna é um poço sem água, só com lama. Deixa ele passar a noite toda ali dentro. Rubens, quando sai para procurar água, quando ele volta, o menino já não estava mais lá. Porque no outro dia pela manhã, os ismaelitas iam passando por ali. Ele pegou o menino e vendeu como escravo. E agora aquele menino que tinha promessa de Deus, que tinha sonhos de fazer coisas grandes, foi tirado do meio da sua família. Foi levado para um lugar em que ele não conhecia. Foi agora vendido como escravo. O texto diz que quando ele chega no Egito, ele agora é vendido para uma pessoa importante do governo. Se você parar para ver o processo de como era a venda de um escravo, para um judeu isso era uma vergonha terrível. Porque só cobria genitais, ele tinha que estar exposto.
Era uma situação bem complicada. Agora ele, como escravo na casa desse oficial, o texto diz que Deus era na vida dele. E o que ele fazia prosperava. E ele começou a subir de posto. Que onde ele tocava, Deus abençoava. Se ele foi para a lavoura ficou boa. Foi para a questão marcenaria, conseguiu fazer um monte de coisa. Foi para a despensa, as coisas se organizaram. E todo lugar que colocava esse moço, as coisas aconteciam. Porque ele tinha um segredo. E o segredo dele é que fez toda a diferença na sua vida. Quando nós olhamos para a história dele, num sentido físico, parece que foi complicado, mas no sentido espiritual, começa a olhar com os olhos de Deus para a vida dele. Satanás induz os irmãos para matá-lo. Levanta um para proteger e não deixar morrer. Coloca ele dentro da cisterna, passa a noite inteira. Talvez ele não aguentaria 2. Então na segunda Deus já dá um jeitinho de tirá-lo. Ele ia ser governador em um lugar. Então Deus prepara a situação para ele chegar no lugar. Se ele ia governar, ele precisava de uma faculdade de administração e de gestão. E ele sem condições financeiras para fazer, então Deus começa a ensiná-lo na prática. E ele começa a trabalhar, e aquilo que ele fazia, Deus o abençoava. Deus dava entendimento para ele compreender. Talvez ele mesmo olhasse para si e dizia, eu não sou ninguém. Talvez ele mesmo olhasse para si e dizia, a minha vida é um problema. Mas quem estava à volta, olhava para ele e dizia, esse moço tem alguma coisa diferente. A mão de Deus está sobre ele. Porque tudo que ele fazia pensando no Deus em que ele servia. Olha que diferença. O texto diz que quando o seu senhor, o oficial do governo, viu e percebeu que tudo que ele tocava era próximo, ele disse, rapaz, você vai ser mordomo aqui em casa. Agora você vai cuidar de tudo. Das entradas, das saídas. Você vai cuidar dos escravos, vai fazer uma gestão total aí. Só não pode relar na esposa. O restante. E o texto diz que ele era formoso de corpo e formoso de semblante. Isso quer dizer que ele estava assim, não, Rogério. E a moça engraçou com ele de todo jeito. Aí alguém diz, não, é que o homem era eunuco. Existia vários tipos de eunuco. Ele era eunuco porque não podia gerar filhos. Mas isso não quer dizer que ele não poderia ter relacionamento com a esposa. Ele poderia. Tinha condições, sim. É que a esposa, na verdade, quando a gente pega o contexto egípcio, isso era comum. Ela poderia sair com os seus funcionários lá, com os seus escravos, assim como ele. Aqui não é um contexto religioso, é um contexto secular. Só que todas as vezes que ela ia procurar ele, ele dizia, não, eu não quero. O seu esposo me colocou como senhor da sua casa, menos sobre você. Ela disse, não, mas eu quero. Ela disse, eu não quero, eu não vou pecar contra o meu Deus. A questão aqui não era Potifar em si, a questão aqui era Deus. A questão aqui não era estar debaixo da autoridade de um ser humano. A questão aqui era ser fiel a um relacionamento com o Eterno. E esse é o posicionamento que nos faz prosperar. Essa é a diferença quando tudo dá errado. E o texto diz que um determinado dia ela faz uma trama, manda todos os funcionários embora. E ele vai lá, fala, forja um problema, ele vai resolver. Quando chega lá, diz, não, é para tu deitar comigo. Ele diz, não. E ela pega a capa dele, puxa a capa, fica com a capa e ele sai correndo.
se isso acontecesse, para aquele contexto, ele deveria ser morto. Mas o seu senhor percebe que o caráter dele não era para aquilo. E ele disse: então não vou matá-lo, vou levar ele para o calabouço. E ele foi para a prisão. Você conhece bem o texto. Diz o texto que ele chegou na prisão, ele desmotivou. Chegou na prisão, ele foi lá ser a vítima de tudo. O carcereiro disse para ele: rapaz, limpa a prisão. Aí ele disse: pronto, me dê a vassoura. O carcereiro disse: organiza os pratos. Ele disse: conta comigo. Organiza a cela aí, mantenha certinho. Fica tranquilo. E o texto diz que ele começou a desenvolver uma função lá no cárcere. Ele não conseguia ver, mas quem estava à volta via. A mão de Deus estava sobre ele. Não é por o que ele falava, não é como ele agia, não. É pelos feitos que ele realizava. O que vinha à sua mão para fazer, ele fazia, ele não questionava. De repente o carcereiro disse: rapaz, você não vai cuidar só da sua cela não, agora você cuida do vizinho? Pode deixar. Cuida aí do raio? Cuido, pode deixar. De repente o carcereiro olhou e disse: rapaz, onde esse cara põe a mão, prospera. Potifar não estava errado não. Deu a chave para ele, disse: agora você vai cuidar de tudo aí. Ele disse: tudo bem. O texto diz que chegou duas pessoas importantes para uma ceia especial, um copeiro e um padeiro do rei. E ele, quando chegou, começou a servi-lo. Pelo fato de ele ser bem organizado, pelo fato de ele ser dedicado, o carcereiro disse: cuida desses daí, porque esses daí são importantes. Se chegar um relatório ruim lá pro rei, nós estamos lascados. Cuida bem deles. E ele cuidou. E de repente, pela manhã, quando ele vai servir o café, talvez, ele vê que o semblante do copeiro está triste. Ele disse: foi o quê? O que aconteceu? Ele disse: rapaz, eu tive um sonho essa noite. Ele disse: conte o sonho. Eu sirvo um Deus que revela sonhos. E ele contou, ele disse: rapaz, eu sonhei que eu estava perto de um vinhal, estava espremendo cacho de uva dentro da taça do rei. E o rei tomou, e ele deu um significado dizendo: rapaz, ó, fique tranquilo que daqui 3 dias o rei vai te chamar de volta e você vai ser restituído ao seu cargo. Essa é o significado do seu sonho. O padeiro olhou e disse: rapaz, que coisa boa, eu também tive um sonho. Ele disse: qual foi o sonho? Ele disse: rapaz, eu sonhei que eu tinha feito um monte de pão. E estava num cesto, e eu coloquei para o alto, e de repente o rei foi para pegar, não deu. Quando pensou que não, os corvos estavam comendo. José olhou para ele e disse: rapaz, seu sonho também é para 3 dias. Daqui 3 dias vai dar ruim para ti. Você vai ser morto, e as aves vão comer a sua carne. Quando ele falou com o copeiro, ele disse: rapaz, quando você estiver lá na presença do rei e for restituído, lembra de mim, cara. Conta a minha história lá para Faraó. Olha, eu sou de família hebreia, eu sou judeu, eu não sou daqui. Eu não sou escravo. Me venderam. Tudo que eu fiz com perfeição. Eu dei a minha dedicação, eu fiz ao máximo. Eu estou aqui não é porque devo, eu estou aqui porque armaram para mim. Você deixa Deus te usar lá com Faraó? Ele disse: pode ficar tranquilo que eu deixo. 3 dias depois, diz o texto, que Faraó estendeu a festa, precisou do copeiro, lembrou dele, disse: manda voltar o cabra. Restituiu o cargo dele. Lembrou também do fato do padeiro, disse: manda enforcar aquele miserável. E cumpriu na íntegra a interpretação do sonho dele. Só que o texto diz que quando o copeiro chegou na presença do rei, ele se esqueceu, porque geralmente é assim. Quando estamos nas aflições, buscamos, mas depois que recebe, acaba esquecendo. Não é isso que Jesus disse? Quando ele foi curar 10 leprosos, e ele chegou para os leprosos que estavam na rua e disse: ei, vão lá, se apresentem lá ao sacerdote.
dê a oferta lá da purificação, porque vocês já estão sãos, sarados. E o texto diz que os 10 vai. Quando eles estão indo, eles recebem a cura. E só um dos 10 volta para agradecer. Os outros 9 vão-se embora e não voltam, não falam nada. Então esse negócio de gratidão aí, Deus já até sabe bem. E agora diz o texto que esse moço fica 2 anos encarcerado. E ele agora com 30 anos de idade, o faraó tem um sonho. Ele sonhou com umas espigas gordas, cheias. 7 espigas, depois mais 7 magras. As magras comem as gordas. Ele não entendeu nada, levantou apavorado, deitou, dormiu de novo, teve outro sonho. Agora sonhou com as vacas, umas vacas gordas, 7 vacas. Depois mais 7 vacas magras e elas comem as gordas, e ele fica apavorado com esse sonho. Manda chamar os sábios, os entendidos, manda chamar o povo lá para interpretar, e ninguém conseguia interpretar o sonho dele. De repente o copeiro chega e diz: rapaz, de hoje me lembrei dos pecados, quando o senhor estava na sua ira, me mandou para o cárcere. Lá eu conheci um moço que quando eu sonhei, ele trouxe a revelação para mim e para o padeiro, e aconteceu conforme ele disse. O faraó manda chamar esse moço, e agora ele sobe lá, e agora ele está diante do rei, e ele traz ao rei a explicação daquele sonho. Aí eu começo a observar a vida dele, essa trajetória dele, não é diferente da nossa. Em todo tempo Deus cuidou dele e ele não viu. Em todo tempo Deus protegeu ele e ele não percebeu. Aquilo que era mal aos olhos de alguém, na vida dele era só a capacitação para um lugar em que Deus tinha preparado para ele. O que eu preciso entender é que a minha vida, ela não é o momento em que eu estou vivendo agora. Entenda isso. Porque o texto bíblico diz que para todo propósito debaixo dos céus há um tempo determinado. Tem um tempo de chorar e um tempo de choro. Não queira rir, que não vai dar certo. E também tem um tempo de sorrir. Se chegou o tempo de sorrir, sorria, se alegre. Tem o tempo, viva o tempo de Deus. Porque senão você nunca vai desfrutar de uma vida em abundância na terra. Porque hoje a gente está bem, amanhã não está. É assim mesmo. Até aquele grande dia. Só entenda, a sua vida não é feita de fracasso. A minha vida não é feita de derrotas. Porque se eu olhar para a vida desse moço, dá a entender que é. Peraí, o cara saiu de casa, foi vendido, o cara foi para o calabouço, o cara, meu Deus do céu, que vida é essa? Sabe, Salomão disse: melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Fica de pé comigo. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu sei, é um momento. Isso não vai destruir você. Entenda isso. É um momento. Isso daí também vai passar. Eu lembro quando o rei ganhou um anel muito bonito. E ele chamou o sábio e disse: rapaz, eu gostaria que você escrevesse algo nesse anel, para que quando eu estivesse feliz eu olhasse para ele e me alegrasse. Quando eu estivesse triste eu também olhasse para ele e me alegrasse. Eu queria que você fizesse algo aí que me desse esperança, que eu pudesse sempre que olhar para isso refletir. Ele disse: tudo bem, me dê 2 dias. E aquele sábio levou o anel. 2 dias depois ele traz para o rei, entrega ao rei. E o rei, quando vai ver o anel, está escrito lá: isso também passará. Querendo dizer, no meu momento de alegria, também vai passar. No meu momento de prova, também vai passar.
Gostaria que você fechasse os seus olhos a um momento. Pense um pouquinho na sua história. Quantas vezes você andou pelo vale sombrio da morte? Quantas vezes as aflições tentaram roubar o seu coração? Quantas vezes ou quantas noites tu já passaste sem dormir de preocupação? Quantos acontecimentos que vieram para você como fracasso? Olha que interessante, você está aqui. Isso quer dizer que você superou. Isso quer dizer que você conseguiu passar. Isso quer dizer que você venceu. Talvez não do seu jeito, mas venceu. Talvez não no seu tempo, mas as coisas aconteceram. Pastor, eu estou passando agora por um momento difícil. Fica tranquilo, coloca nas mãos do Eterno. Deus tem o momento certo, a forma certa, as pessoas certas para abençoar a sua vida, para alcançar e mudar a sua história. Confia no Senhor. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Há uma nova canção em meus lábios. Aleluias. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. Adore a Ele aí. É que o Senhor restaurou Aleluia. minha sorte. Oh, Espírito de Deus. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Aleluia. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Se alegre em Deus. Confia no Senhor. Confia nele. Aleluia. Adore aí. Enquanto você adora, Deus faz milagres. Enquanto você adora, Deus muda a sua história. Enquanto você adora, Deus trabalha em favor da sua vida. Há uma nova canção em meus lábios. É tempo de celebrar, igreja. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. Talvez aquele milagre não chegou, mas outros estão chegando. O Senhor restaurou minha sorte. Aleluia. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Olha para trás. Estou vivendo Olha o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua descendência. Você tem motivos para agradecer. Você tem motivos para dançar e celebrar. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito. O inimigo quer fazer que a gente tire a visão dos milagres
e coloque só no problema. Mas nessa noite o Senhor nos chamou a atenção para a gente olhar para aquilo que Ele está fazendo. É um propósito, meu irmão. É um propósito. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Tem bondade do Senhor pra você. Tem feito o Senhor por Aleluia. nós. Oh, glória. Grandes coisas. Por isso estamos alegres. Estenda a sua mão assim, ó. Estenda ela. Deixa eu ministrar uma palavra profética na sua vida. As adversidades vêm em nossas vidas. É para elevarmos o nível de comunhão com Ele. Não é para vergonha, não é para derrota. Não. É Deus te chamando para a presença dEle. É Deus pra você. abrindo a oportunidade para você conhecê-lo melhor. Entenda, aquilo que deu errado, só deu errado para você, para Ele não. Ele não erra. Aleluia. Ele não erra, Ele sabe por onde você tem que passar. Tem milagre chegando. Entenda, ainda que eu ande pelo vale, Ele está lá comigo. Aleluia. Ele disse: se o mar vier tentar me afogar, Ele não permite. Se o fogo vir tentar queimar, Ele não permite, porque você foi escolhido por Ele, escolhida por Ele. Você não é mais uma. Eita Deus, Ele está trabalhando em o seu favor, entenda isso. Ele está trabalhando em o seu favor, entenda isso. Ele não te abandonou, nem te deixou só. Aleluia. Eita Deus, eita Senhor amado. Tem milagre chegando. Eu vejo Deus trabalhando. Eu vejo Deus rompendo. Eita glória. E tem coisas aí dos céus rompendo em o seu favor, porque na vida de Jó, Deus deu ao dobro tudo que ele tinha. Deus fez ele prosperar. Na vida de José, Deus colocou ele para governar uma nação que se tornou a nação mais importante do mundo. O salmista chega ao ponto de dizer que Deus levantou ele como salvador do mundo para aquela geração. Isso quer dizer que Deus tem coisas grandes para fazer. Eita Deus, pastor, porque eu sofro tanto? É porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. É porque tem cantor e ela sobre. Pastor, porque para mim é mais difícil. É porque Deus está te forjando. Aleluia. Então adore a Ele. Adora. O segredo é adorar. O segredo é adorar. Grandes coisas tem feito o Senhor. Porque enquanto você adora, Ele gera força, Ele gera gozo, Ele gera paz, Ele gera confiança. Fecha aí os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos agora. É no nome de Jesus que nós ministramos. Declaramos Antônio Sóbias, Deus. Coisa nova está chegando. Muda a história. Muda, Pai. Eita Deus. Se é preciso,
que haja E cura, declaramos que haja libertação, Coisa nova. que haja provisão. Oh Deus, Visão oh nova. Deus, eita, Porta aberta pra você. e declaramos vitória. Liberdade, salvação, cura, uma porta aberta. E declaramos Vida, liberdade, salvação. Tem uma porta aberta nessa casa de oração. Declaramos vida, liberdade, salvação. Tem uma porta aberta pra você passar. E declaramos vitória. toma posse aí da sua bênção. Toma posse aí da sua bênção. Você vai sair daqui com o seu milagre nessa Eu noite. creio. Você vai sair daqui com a provisão dos céus nessa noite. Você vai sair daqui com o renovo de Deus nessa noite. Você vai sair daqui só não de mãos vazias, porque Deus, aleluia, nos visita nesta noite com milagres. Então receba, receba em o nome de Jesus. Eu já saí. Oh, glória. Eita, Deus. Eu já saí com lágrimas, agora eu sou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora eu sou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria? Você tá vivo? Eu viveria. Você toda tá a bondade viva? do Senhor Celebre! pra mim. E Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Tem bondade de Deus pra nós, igreja. Tem graça de Deus pra nós. Assim como foi com José. Bondade do Senhor pra mim. Ele vai chegar o momento que o rei vai se lembrar da Bondade gente. do Senhor pra mim. O rei vai se lembrar de você. Bondade do Senhor. Aplauda ele. Bondade sobre nós. Amém. Aleluia. Lembrando que domingo, às 18 horas, nós estaremos aqui adorando a Jesus. Amém? Venha só não, traga alguém, passa lá, pega. Aleluia. Se não fala para vir que você leva de volta e vai dar tudo certo. Semeando na vida de alguém, Deus semeia na minha. Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.